Se você, trabalhador, tem passado por momentos difíceis e constrangedor no trabalho, saiba que não é só o empregador que pode aplicar a justa causa, mas você também tem essa possibilidade. Eu sou Natália Regina e este é o canal Dica Trabalhista. E eu te convido a ficar por dentro de todos os casos, os requisitos necessários e a forma de romper o contrato por justo motivo. E vamos lá. Rescisão indireta. É também conhecida como dispensa indireta, demissão forçada ou a justa causa aplicada ao empregador. E você, como empregado, pode passar por uma situação complicada que quebre sua confiança e fidelidade existente na relação de emprego entre você e a empresa, chegando ao ponto de se tornar insuportável sua permanência na empresa. Quando chega nesse nível, você poderá aplicar a justa causa ao empregador. Os casos permitidos em lei que pode ser aplicado esse instituto são encontrados no artigo 483 da CLT, onde afirma que o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando, primeiro caso, forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. São aqueles serviços inadequados à idade, à saúde, às condições físicas e também às suas habilidades. Por exemplo, você sempre foi uma ótima recepcionista no escritório e em um determinado dia, seu chefe pede para agradar os clientes do escritório da melhor forma possível, chegando ao ponto de existir assédio sexual ou até um relacionamento. Você pode aplicar a justa causa ao patrão por exigir serviços contrários aos bons costumes. E nesse caso específico, pode também ser aplicado o dano moral com direito à indenização. Segundo caso, for tratado pelo empregador ou por seus superiores com rigor excessivo. Por exemplo, são aquelas repreensões grosseiras, fiscalizações excessivas, metas impossíveis de alcançar. Nesse caso, você pode aplicar a justa causa. Terceiro caso, correr perigo manifesto de mal considerável. Não são os perigos existentes pela função do seu trabalho, e sim as condições perigosas sem as devidas proteções, e também os riscos que não são previstos no contrato nem para aquela função. Quarto caso, não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Em toda relação de emprego, tem um ajuste através do contrato, onde o empregador esclarece os serviços que precisam ser prestados e as devidas verbas trabalhistas que irá ser paga. E do outro lado, a aceitação do empregado por tudo que foi colocado no contrato de emprego. Se for descumprido o que está na lei, no contrato, na norma coletiva, no regulamento interno ou qualquer outra norma daquela relação, não estará cumprindo as obrigações do contrato. A maioria dos casos na Justiça do Trabalho, onde o Tribunal Superior aplica a rescisão indireta, é nessa situação. Ao decorrer da semana, eu trarei alguns exemplos reais, demonstrando como pode ser caracterizado o não cumprimento do contrato de emprego. Quinto caso, praticar o empregador os seus prepostos, os prepostos são os representantes da empresa, contra ele ou pessoa de sua família, ato lesivo da honra e boa fama. É quando a calúnia, a difamação, a injúria são praticados pelo patrão ou um dos seus representantes, para com o empregado ou pessoa de sua família dentro ou fora da empresa. Sexto caso, o empregador ou seus representantes ofenderem fisicamente, o trabalhador, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Nesse caso, é quando a violência física é praticada pelo patrão ou seus representantes para com o empregado, salvo se foi você que iniciou a violência física e eles foram só se defender. Nesse caso, você perde a razão e o patrão aplica a justa causa ao empregado. Sétimo caso,
o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. Na prática, a sugestão com variação pode chegar até 25%. Passando desse valor, o empregado pode aplicar a justa causa. Não se esquecendo que em 2020 e 2021, medidas provisórias para a redução da jornada e do salário foram adotadas pelo governo federal. E nada se encaixa nessa situação, pois são medidas provisórias para o estado de emergência de saúde pública e elas também são temporárias. Vamos lá. Se você, como trabalhador, se encaixa em alguma dessas situações e deseja aplicar a justa causa ao empregador, deverá cumprir também alguns outros requisitos. Primeiro requisito: a falta precisa ser grave. Como eu falei no início, a falta torna insuportável a continuidade da relação de emprego, sendo praticada pelo patrão ou qualquer superior para o qual você cumpre ordens. Vamos colocar como exemplo o atraso no pagamento do salário. O atraso no pagamento é configurado como uma das hipóteses em que o trabalhador poderá aplicar a justa causa. Ele estará enquadrando a empresa na linha D do artigo 483 da CLT. Não cumpriu o empregador as obrigações do contrato. Nesse caso, a falta é grave e o trabalhador fica impossibilitado de manter o seu sustento e de sua família. Mesmo que a empresa alegue falência ou falta de dinheiro, nada disso será levado em consideração, pois o empregador é que é o responsável por todos os riscos. Não existe contrato de emprego gratuito. O patrão recebe os serviços e o empregado o salário. A onerosidade é um dos requisitos para caracterizar o contrato de emprego. Segundo requisito necessário para você entrar com a rescisão indireta contra a empresa: o ato ilegal deve ser atual. No caso do atraso do pagamento do salário, não se deve estender por longos meses. Se não teve suspensão do contrato, se não teve um acordo para a diminuição da jornada e do salário, se o empregador nada fala ou faz, então você deve romper o contrato imediatamente. Terceiro requisito necessário para você conseguir aplicar a rescisão indireta: relação de causa e efeito. O empregado tem que deixar bem claro ao patrão o seu afastamento. Deve ser pessoal, com testemunha ou através de carta com aviso de recebimento. E logo após a notificação, preste bem atenção ao que eu vou dizer. Depois que você comunica o seu afastamento por esse motivo, você deve ajuizar uma reclamação trabalhista cobrando as verbas decorrentes da rescisão indireta, que são as mesmas da demissão sem justa causa. Você deve seguir esses passos, pois no momento que você avisou seu afastamento, provavelmente seu patrão não pagou nada. E ainda pode dizer que você pediu demissão ou então que você faltou por muito tempo. Aí você é que ficará devendo verbas à empresa. Uma observação importante é que não deve pedir na reclamação trabalhista o rompimento do pacto laboral, pois você já rompeu esse pacto com a notificação. O seu interesse será, na ação ajuizada, o pagamento da indenização por ter sido demitido sem justa causa. Outra situação é que você não pode simplesmente deixar de ir, pois poderá ser configurado abandono de emprego. E também, se não for ajuizada a reclamação trabalhista em tempo certo. O tempo certo é menor que 30 dias entre a sua ausência e a comunicação judicial. Então, você deverá cumprir toda essa formalidade. Vamos agora para o quarto requisito, onde você poderá aplicar a justa causa ao empregador. É não ter existido o perdão por parte do trabalhador. No exemplo do atraso do salário, se perdoar os atrasos dos salários antigos, ou seja, começar a receber os salários atuais e nada questionar sobre os atrasos, não poderá cobrar depois. E para finalizar, uma observação muito importante é que em 2 casos é possível o empregado continuar trabalhando e, ao mesmo tempo, acionar a justiça com uma reclamação trabalhista. As hipóteses são as alíneas D e as alíneas G do artigo 483, que diz o seguinte:
a linha D diz que não cumpriu o empregador as obrigações do contrato, e na outra hipótese é o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça, tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. Nesses casos, se sua reclamação for procedente, ou seja, você foi o ganhador da reclamação, será rompido o contrato por justa causa do patrão. E se sua reclamação for improcedente, quero dizer, você perdeu a ação, poderá continuar trabalhando, mas isso não significa que o patrão não vai demitir você em uma data futura. Ao decorrer dos dias, eu irei liberar alguns vídeos curtos explicando na prática como foi caracterizado a justa causa ao empregador lá na Justiça do Trabalho. Então, se você gostou e não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever e ative o sininho para receber todas as notificações e assim ficar por dentro de vários direitos que pertencem a todo trabalhador. Um forte abraço e até uma nova oportunidade.